Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Quinta de Histórias de junho, muito especial também, e trago uma pessoa muito especial. A Quinta de Histórias, ela é um programa da Todos os Cantos, em parceria com a Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional de São Paulo. Eu sou Laura, e esse projeto da Quinta de Histórias, ele nasceu porque nós acreditamos que a fala e a escuta de histórias transformadoras podem contribuir para a construção da cidadania planetária e ecologada. Trabalha as ecologias interior, a nossa relação com os outros e a nossa relação no planeta e com o planeta. E aí compartilhamos essas experiências e imagens pela rede, porque reconhecemos que é através do encontro que aprendemos o que é melhor em termos individuais, coletivos e público, e o que é zelar pela sustentabilidade e a regeneração do ambiente em que vivemos. Quando conhecemos novas culturas, colocamos-nos no lugar do outro e nos reconhecemos. E mais, estimulamos a consciência social e ambiental integradas à vida diária, reconhecendo que temos o mesmo destino como humanidade. E hoje eu trago mais uma pessoa especial, que é Lídia Rebouças, que é uma mulher, uma empreendedora, esposa, mãe, avó, velejadora, bordadeira, educadora, psicóloga transpessoal, cofundadora da Unipaz, Universidade Internacional da Paz, e vice-reitora da Unipaz. Seja bem-vinda, Lídia Rebouças, que alegria e que honra ter você aqui com a gente hoje com o tema Somos Todos Peregrinos. Quem é você, querida? Olá, gratidão, Laura, gratidão a todos. Que alegria estarmos juntos contando histórias, né? Porque essa é a forma mais profunda de falarmos para a alma de todos nós. Quem sou eu? Essa pergunta dá pano para guarda-roupa. E quem você está sendo, né? Me faço essa pergunta todo dia. Boa! É, mas eu lembro agora do Raul cantando Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Então, eu sou uma pessoa em processo, uma inteireza em movimento, uma peregrina. Uma peregrina, ok. E nessa pandemia, né, nesse isolamento, nesse momento de travessia que a gente está, nesse movimento, Lídia, conta para nós, somos todos peregrinos? Sim, minha querida, somos todos peregrinos. Em todos os tempos, antes, eu digo que A, C e DC, antes do corona e depois do corona, né? Isso, eu confio que pode nos ajudar a orientar os nossos desejos, porque voltamos para casa. O Deus Pan, o Deus que rege a pandemia, ele também é o Deus do pânico, do medo, é muito conhecido por ser o Deus do pânico e do medo. Mas ele é também o Deus da nossa natureza mais profunda. Eu confio que, nesse tempo de pandemia, nós podemos estar mais em contato com a nossa essência, com quem nós somos, com a inteireza que cada um de nós é. E, a partir disso, nós vamos dar um passo numa construção de um mundo melhor, mais efetiva, né? Eu de verdade aposto nisso, porque a gente está vendo, não adianta só os países que têm dinheiro vacinarem, todos nós precisamos da vacina. Somos uma só humanidade.
Então, a gente está olhando para isso de uma forma muito mais cotidiana, eu diria, né? Sim, sim, cotidiana. E Lídia, você escolheu um caminho muito especial para vir contar a sua história aqui e fazer um paralelo com essa grande travessia que a gente está nesse movimento. Somos todos peregrinos. Você escolheu uma trilha para compartilhar conosco. Conta para a gente por que você escolheu o caminho de Santiago para vir contar para nós. É. Eu sempre tive fascinação quando eu via uma pessoa sozinha no meio de uma estrada enorme. Um fascínio que eu não consigo explicar. E eu sempre soube que um dia eu seria essa peregrina. Eu fui sozinha fazer o caminho de Santiago, o tradicional caminho francês, que é o caminho na fronteira da Espanha com a França, né? Por que eu escolhi esse caminho? Porque é o caminho mais tradicional, o caminho que tem as pousadas, os albergues. Como eu ia sozinha, seria tranquilo eu parar a qualquer momento, se eu quisesse parar, se eu estivesse muito cansada, né? Então, por isso eu escolhi esse caminho. E E, milhões de pessoas quiseram ir comigo, mas eu tinha total clareza que meu desejo estava muito orientado. Eu realmente queria ir sozinha, né? Sozinha, se é que é possível dizer isso, né? é verdade, é verdade. E como é que e como é que foi a preparação, né, para essa jornada? Porque existem várias maneiras da gente fazer o trajeto. A gente pode fazer sozinha, como você fez, se é que a gente pode chamar de sozinha. A gente pode fazer em dupla, como um casal ou um trio, e a gente pode fazer como um grupo. E como eu costumo fazer. É, conta para nós, olha que foto mais linda, né? A preparação para esse caminho. Conte para nós. É. Bom, a preparação foi. Eu me preparei bastante, eu já caminhava bem, e, e no final da minha preparação eu caminhava com a minha mochila, com as coisinhas que eu levaria, para o meu corpo ir acostumando com isso. Brasília, onde eu vivo, é muito plana, então eu ia a um único parque aqui que tem uma leve elevaçãozinha e percorria a trilha numa direção, depois na outra. Então, eu cuidei disso, fiz também musculação para fortalecer mais os músculos, mas eu acredito que a maior preparação é também a psíquica e a espiritual, né? Tudo junto, né? Tudo junto, porque nós temos vários corpos, né? E essa é uma foto que, antes de ir, eu pedi para um amigo que já havia feito o Caminho de Santiago 3 vezes, o Jorge Ponciano Ribeiro, um grande psicólogo da Gestalt terapia, e na época o Jorge tinha perto de 80 anos, e o Puxa, Jorge foi até a Unipaz me abençoar. Então essa é uma foto ah, onde estão os meus amigos da Unipaz, e as sim. crianças, né? E o Pierre O Vaio Pierre aqui de aqui, óculos ó. escuro, né? Esse foi o ano da passagem do Pierre, né? Isso 2008, né? foi 2008, é. E eu já estava aqui com uma roupinha, eu levei 2 blusas dessa, bordei a concha Que lindo. aqui, essa conchinha que eu carrego no peito, eu tinha comprado lá em Santiago de Compostela 5 anos antes. Ah, você Essa está com aqui a é uma sua aí, grandona, né? da Essa aqui é mochila, grandona. eu tenho ela aqui também. E nesse ritual, foi um ritual de bênção, né? Isso. Onde o Jorge, como sacerdote, pôde me abençoar as minhas coisinhas, e os meus amigos puderam me abençoar e me desejar um bom caminho. Que lindo, Então, eu né? entendo que a bênção, ela é essencial no nosso cotidiano, né?
Eu sempre prescrevo que nós possamos resgatar esse gesto a partir da relação com cada um de nós, nos abençoando a cada dia, beijando as nossas mãos e nos desejando um bom caminho. Que lindo, que lindo. Nossa, você falou muito da sua preparação e a sua mochila. O que é que você carregava e o que que a gente carrega na mochila que pode ser usado para o nosso dia a dia, nossa experiência no dia a dia? Conta para nós, Lídia. Na verdade, o Caminho de Santiago, ele é uma metáfora da nossa peregrinação cotidiana. Por isso eu digo que todos somos peregrinos, né? E a mochila, ela traz a possibilidade de carregar pesos leves. A gente tem uma tendência a carregar muita tralha, né? Então, como eu ia andar um mês, eu levei 2 mudas de roupa. Uma que eu fui vestida com ela e a outra que estava dentro da mochila. E eu tinha uma roupa de dormir que eu levei, que seria meio que coringa, porque era uma roupa que eu poderia vestir se eu quisesse uma roupa mais leve, por exemplo, durante o dia. Eu dei essa roupa na primeira semana. Eu realmente Olha, fiquei só com 2 mudas de roupa, e eu não precisei de mais do que 2 mudas de roupa, porque em todos os albergues tem secadora de roupa, né? Então, choveu muito, ai, muito, muito. eu te perguntar que época do ano para chover assim foi primavera? Pois é, eu fui numa época que não era para chover. Ah, tinha que passar pela experiência da chuva, porque é muito diferente caminhar sem chuva ou caminhar na chuva, né? É, é. Peso até Mas outro. já já a gente vai É, falar da chuva, mas voltando aos pesos, né? O PR, na arte de viver em paz, o PR Vaio, na metodologia de educação para a nossa vida cotidiana, na ecologia social, nós temos uma reflexão muito inspiradora sobre o que é conforto essencial para mim. O que é conforto essencial em relação à alimentação, vestimenta, moradia, mobilidade. E hoje eu diria o que é conforto essencial em relação ao uso das redes, porque a gente está entrando num super consumo também em relação a isso, né? sim, Principalmente nesse tempo de pandemia, né? sim, Então, é um estilo de vida onde nós somos conscientes, consciente é como eu que sai da cena e observa, e a gente realmente se pergunta o que que eu uso, o que que eu preciso. Então, na minha mochila, eu precisei de pouquíssimas coisas, pouquíssimas coisas. Até alguns medicamentos que os meus amigos falaram para eu levar, eu dei todos no primeiro albergue que quis ficar com eles na primeira semana, né? Até isso eu dei, porque eu vi que eu não precisava. Eu fiquei com um vidro de própolis verde. Foi perfeito, meu, foi, perfeito para foi meu tudo, né? parceiro, foi meu, Para foi meu tudo. parceiro durante a jornada, o própolis verde, né? Então, o Pierre, quando ele vai propor, Laura, o conforto essencial e a simplicidade voluntária, que o peregrino que topa de verdade a aventura como peregrino, porque é exatamente a holopraxis de Sim, tudo isso, né? A sem dúvida. vivência de tudo isso, né? O Pierre partiu de um canadense, que é o Pierre Dancerot. O Pierre Dancerot falava em austeridade feliz. E a primeira vez que eu li, isso parecia uma coisa que eu não conseguia costurar. Eu pensava, meu Deus, como a austeridade pode ser feliz? Eu Contraditório, só né?
É, Bem eu só parecido. descobri o que, o que isso significa durante o Caminho de Santiago, porque foi algo bem austero, mas foi uma escolha, né? Eu escolhi. Então eu estava muito feliz, muito feliz. Então é possível, quando nós fazemos essas escolhas, né? Viver essa austeridade feliz. E eu me pergunto sempre, agora na pandemia, né? Eu estou cada vez mais minimalista, porque eu fico olhando. Esses dias eu pude revisitar o meu armário. E aí eu desapeguei de mais um tanto de coisas que eu não usava e que eu estava guardando por puro apego. Então, nós temos essa tendência, e como está tudo interligado, né? Sim. Meu pai, que nunca leu nenhum livro, lá no sertão do Piauí, ele dizia para a gente durante as refeições: comam quanto quiserem, repitam quantas vezes quiserem, mas não deixe sobrar um único grão de arroz no seu prato, porque o grão de arroz que vai sobrar no seu prato vai faltar no prato de alguém. Ok. Que lindo. Ele foi o meu primeiro mestre sobre abordagem holística, né? Então, a gente desperdiça muito alimento, muitas Muito. coisas, né? Muitas coisas. E tá faltando para alguém quando a gente faz isso, né? Podemos não ter essa consciência, mas está faltando para alguém. Sim. E Então, Lídia, nessa pandemia, se você me permite, nesse momento que a gente vai estar atravessando, né? Eu me dei conta de tantas outras coisas e revisitar o lixo, porque como trabalhávamos muito para fora, né? Eu sempre muito fora, sempre tinha alguém cuidando da casa. E eu não via esse lixo. E aí me deparei sem uma pessoa para ajudar em casa, e aí eu comecei eu mesma a cuidar da minha casa. E aí eu me deparei, dentre tantas coisas, eu já vinha consumindo cada vez menos, era um exercício mesmo. Mas a quantidade de embalagem e que a gente utiliza e que a gente joga, né? Mesmo que a gente reaproveite, ou mesmo que a gente mande para reciclagem, que a gente limpe, é muito. A minha casa tem 3 pessoas. A quantidade de embalagens para reciclagem ou para lixo é uma coisa absurda. E aí eu me lembrava da frase de uma menina que nós vimos na virada sustentável, uma menina de 8 anos virou para assim: vocês acham que é jogar lixo fora? Fora da onde? Não existe fora para o planeta. Você vai jogar fora do planeta, você só é, tira da frente o lixo. Você só tira da frente dos seus olhos, mas o lixo permanece. Então, é uma lição muito grande para mim, e eu acho que também tem a ver com o caminho, porque a gente consome absolutamente aquilo que é essencial, né? E também desperdício, a embalagem jogada fora, o que, que é jogado fora? E fora, né? O que, que é fora? Né? é, Então, queria também que você falasse sobre essa coisa do lixo, né? Como é que a gente tem esse olhar e como a gente pode ter esse olhar para o nosso cotidiano nesse paralelo que você está fazendo tão maravilhosamente, e esse olhar para nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa é, vida, né? é. O Pierre falava que a raiz do sofrimento é a ideia da separatividade, né? Quando a gente cultiva essa ideia, a gente joga o lixo para fora, fora da janela do carro, na lixeira, e acha que está resolvido, né? Você não percebe a conexão que existe entre tudo. Então, eu entendo que é muito importante nós assumirmos o nosso protagonismo nesses pequenos gestos, sabe? Eu já trouxe aqui um outro slide sobre isso, né? Assumirmos esse Ah, protagonismo social,
desde o cuidado com lixo. Durante a pandemia, isso que você fala, Laura, sempre me impressionou muito, e eu sempre me pergunto como que eu posso ser mais ecoamigável em relação a tudo isso, né? Sim. Durante a pandemia eu dei um passo novo, que é isso de ter voltado para casa, ter voltado literalmente, ficado aqui na minha casa. Eu cuido dos jardins públicos daqui. Ontem foi dia do meio ambiente e eu plantei mais um pau-brasil, que o meu neto batizou de Joãozinho. Na noite de ontem, nós plantamos o Joãozinho e ele está muito feliz no lugar aqui no Jardim da Asa Norte de Brasília, né? Durante a pandemia, eu descobri que eu poderia pegar o meu lixo orgânico e fazer adubo para as árvores. Então, eu tenho feito isso. Eu compro grandes sacos de terra e vou fazendo, né, uma camada do casca de Das frutas, legumes. frutas, dos legumes e um pouquinho de terra, e depois outra camada de adubo orgânico, outro pouquinho de terra. Aquilo fica maravilhoso, as plantas agradecem tanto, sabe? Então eu tenho um cuidado disso, né, de produzir esse adubo orgânico para os jardins públicos onde eu vivo aqui em Brasília. E sigo Que cuidando de algumas árvores, né? Porque a gente isso. fala, né, na Unipaz do beija-flor, da gotinha de água que o beija-flor pode jogar no incêndio, né? Mas é o momento da gente se reunir também e se apoiar, Se apoiar apoiar. os nossos movimentos, né, de ecologia social, os movimentos de combate à fome, tudo isso, porque é muito triste Sim, ver sim. tudo que acontece, né, e ficar só como um espectador. Espectador, né? Como esse nome, né? Essa nomenclatura é muito importante, o protagonismo social que ele nos leva ao movimento, né? Nos convoca a um movimento, não está nem mais nos convidando, né, Lídia? Está nos convocando ao movimento. Aqui em São Paulo, que é uma cidade onde a gente está perdendo cada vez mais as áreas verdes, durante essa travessia, ela se tornou uma das cidades com o maior número de hortas orgânicas aqui na Uhum, cidade, né? Dentro de apartamentos, e o movimento das hortas orgânicas aumentou 60% aqui na olha que cidade de São bonito. Paulo. Então, esse movimento nos chama, e a gente tem os movimentos de cestas básicas orgânicas, onde você pode Uhum, adquirir, e aí uma cesta básica é entregue para alguém que esteja, né, para famílias que estejam necessitando, passando por essa situação, e que a gente pode muito bem ampliar o nosso olhar e saber que qualquer um de nós pode estar passando por essa situação, e a ilusão da separatividade, né, Lídia? Imaginar que se eu não estou passando por essa situação, alguém está passando, isso não me afeta. Afeta sim, afeta afeta sim. É uma sim. ilusão de que nós É, somos uma humanidade, né? E temos o é, mesmo destino, né? Como humanidade, exatamente. temos o mesmo destino. Então, a gente tem vários movimentos, existem vários movimentos, e veja, você como uma peregrina fazendo o seu movimento, você como uma beija-flor fazendo, cuidando das árvores, né, dos parques É, públicos. Isso é uma inspiração para todos nós, né? Cada um pode fazer a sua parte como os beija-flores, não é verdade? é. Lídia, o amor, conte, a gente está vendo fotos que são da Lídia e que são do Caminho de Santiago. Vamos lá. Gente, eu fui sem celular para o Caminho de Santiago. Vocês acreditam? Nessa época, eu resolvi ir sem celular. Levei só essa maquininha aqui. Opa, máquina, super máquina digital. Eu entrava no Lan House para dar notícias e saber notícias, né, Sim, da minha família.
eu entendo que o amor à beleza, a beleza, vários de nós vão falar isso de vários jeitos, que a beleza vai nos salvar, pode nos salvar, nos salvará, né? E a beleza está nas coisas mais simples, mais simples. Então, essa é uma foto de um trigal e as papoulas que nascem meio ao trigal, É muito lindo. desavergonhadamente, né? Esse caminho do amor à beleza é denominado de filocalia. Isso me toca muito, porque o mundo que a gente vive, com todas as suas dificuldades, é também um mundo muito belo, muito belo. E nós podemos, cada um de nós, tornar esse mundo cada vez mais belo. E isso faz muita diferença, né? Eu Sim. vejo aqui no prédio o porteiro, um dos porteiros, ele começou a ver como eu cuido do jardim, e aí ele me falou que ele tinha um pedacinho bem pequeno de terra na casa dele, mas que ele nunca tinha plantado, não sabia como plantar, se eu poderia orientar. Eu falei, claro que sim, tire uma foto. Aí ele tirou a foto e eu orientei, eu falei, eu vou te dar todas as plantas para você levar para o seu jardim. E Ai, ele está super feliz com isso. Ele transformou aquele pedacinho de terra num jardim, ele está numa alegria, sabe? que Parece lindo. supérfluo, mas isso é tão importante. Isso para mim é conforto essencial também. A Sim, beleza faz parte do conforto essencial, né? sim, Então, o o caminho caminho. do dia a dia nos ensina sobre isso. Ai, que Aqui eu lindo. tenho eu levei uma cadernetinha, Laura, daquelas que até hoje eu acho que custam R$ 1,50. Pequenininha, né? Bem pequenininha, ela tá por aqui. Bem leve, né? E Lembrando que é pequena bem e levinha. leve, né? E aqui tem uma Importante. anotação, duas anotações. O caminho é duro, cheio de grandes subidas e descidas nas árduas trilhas de pedra e lama, porque choveu o mês inteirinho, né? Agradeço tudo isso. Sei que já teria voado de tanto êxtase se não fosse essa dureza. Olha, que interessante. Sei que teria voado se não fosse tanta dureza. Gostei disso, senão a gente só fica no ar, né? E Só não fica no ar, na terra, né? não enraiza. É, Contemplo as papoulas vermelhas, as Marias sem vergonha daqui. Maria sem vergonha é aquela aquela plantinha que tem plantinha. muito no Nordeste. E Sim. peço a Deus que costure em meu ser a leveza que vejo nelas, a suavidade com que se elevam aos céus, junto com a sua grande capacidade de enraizamento. Ah, que lindo, Lídia. Você nunca pensou em fazer livro, Lídia? É isso, eu escrevi na Inventadeira. Tem um Ah, capítulo na inventadeira. Inventadeira que é sobre o caminho de Santiago. É verdade. E eu falo isso lá. Mas Uau. aí o destino se cumpre quando a gente tenta fugir dele, né? A mitologia grega vai nos mostrar isso de várias formas. A existência de cada um de nós também. O meu amigo que me abençoou, ele falou: vai em maio, você ama as flores estão lindas em maio e não chove. Nos 3 anos que eu fui, eu só peguei chuva um dia. Vai em maio. E eu confiei na dica do peregrino experiente e fui em maio. Peguei chuva todo dia, Que coisa, né? todo Olha dia. isso, que andar, olha só essas botas e esse chão, né? Chão de lama. É, E então, junta com no pedrinha, primeiro, né? eu digo que os tsunamis, o primeiro e no segundo dia, eu estava entrando numa onda de tsunami, sabe? Ai, meu Deus, eu vou gripar. Como é que eu faço? O que é que eu estou fazendo aqui? Só chove, não sei o quê. Sabe quando você fica no nhenhenhê? No nhenhenhê. Depois
No terceiro dia eu respirei mais fundo, olhei para o riachinho, e aí eu pensei, gente, mas eu sou água, o meu corpo é água. Eu tô com medo de quê? Do que eu sou? Que besteira! Aí foi uma farra. Eu posso me relacionar com essa água com amizade, de uma forma fraterna. E foi isso que aconteceu. E pronto, não tive problema nenhum. Peguei chuva todo santo dia. E, na verdade, depois disso eu me tornei uma adepta de andar na chuva, porque é muito mais. Eu conseguia encontrar muitas coisas legais, né? Porque o corpo fica mais resfriado, é mais agradável para Mais andar. agradável, é mais agradável. E você levou capa de chuva, Lídia, ou você, a chuva caía no corpo? Sim, Capa de chuva. não, não, levei uma super capa enorme que dava para vestir a mochila também. Ai, Eu que bom. fui bem preparada assim para o que acontecesse, né? Se chovesse eu teria como me proteger e a capa me protegeu bastante, né? Nossa, que foto Então, mais linda! Que linda! eu entendo, Laura, que outra outra costura que a gente pode fazer com o nosso caminho cotidiano é a costura entre o ordinário e o extraordinário, né? Eu vi muitas pessoas, não sei se é o próximo slide, não, buscando vivenciarem coisas extraordinárias durante o caminho de Santiago. E, e essas pessoas viveram muitas decepções, porque, na verdade, quanto maior a nossa expectativa, maior é o nosso sofrimento também. Sim. Eu não tinha expectativas a não ser poder ter um tempo de retiro, né, sozinha e contemplar a natureza. E isso aconteceu. E pude me deliciar com as coisas mais simples do dia a dia, com as coisas mais cotidianas, né? As plantinhas que nascem sem ninguém plantar, sem ninguém cuidar e que estão ali se ofertando toda a sua beleza, né? Então eu entendo que quando a gente acolhe as coisas mais simples do cotidiano, nós podemos vivenciar experiências extraordinárias. Ao vivenciar essas coisas bem simples, né? Tem um slide mais na frente que eu quero contar uma história. Uhum. E a É, beleza as disso setas, tudo, as setas. né? As setas. Duas saudações que são muito presentes no caminho de Santiago e na nossa existência, né? Que podem nos ajudar bastante. O Treia significa um passo a mais, peregrino. Confia, peregrino, um passo a mais, né? Eu falo às vezes do micropasso. O Treia significa sair da onipotência. Eu vi peregrinos, eu não comecei em Saint Jean, que é bem na fronteira, eu comecei em Roncesvalles, porque eu pensei, Saint Jean tem muita elevação, muita montanha. Eu moro num lugar muito, muito plano. O parque onde eu treinava tem uma elevação que é nada, nada, nem chegar perto do que a gente vive no Caminho de Santiago. Eu falei, eu não estou indo para provar nada para ninguém, então eu vou começar em Roncesvalles. Tem um amigo que começou em Saint Jean, arrebentou o joelho no primeiro dia de caminhada, Nossa, né? nossa. Então, o Treia, para mim, é a gente sair da onipotência, porque a onipotência nos leva à impotência, é uma gangorra, né? O Treia significa a potência do passo a mais, a potência do pequeno passo a mais, né? É assim que a gente percorre um caminho longo, né? A gente não pensa que vai andar quase 800 quilômetros, pensa em cada passo, está presente em cada passo. E por isso é uma via que pode ser uma meditação andando.
se você estiver presente em cada passo. Utreia, é isso. Um passo. Atenção a cada passo, um passo a mais, um micropasso, né? Isso, o Treia, então, é a dimensão horizontal da nossa peregrinação. E Suceia é a dimensão vertical. Peregrino, você não está só. Você não está só, né? Então, nós podemos, cada um, dentro da sua espiritualidade, porque espiritualidade pode ser, você pode não ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa espiritual. Se Sim, você se conecta com a natureza, maravilha. Você pode viver essa espiritualidade na relação com a natureza, sim, na relação com aquilo que faz mais sentido para você e que tem a ver com amor, com o sagrado, com tudo isso, né? Então, essas duas saudações também valem para a existência de todos nós. a conexão na horizontal e na vertical, né? Ai, que lindas, as paisagens são muito lindas, né? Como a gente precisa olhar paisagens, contemplar paisagens, né, Lídia? Os nossos É. olhos para o espírito, para o corpo. Que lindos, olha só. Nesse caminho francês, né, que é assim denominado, mas na verdade ele é quase que todo dentro da Espanha, né? Nós passamos por muitos pueblos, são pueblos bem pequenininhos. Um dia eu estava passando por um pueblo e estava com as botas que eram total lama, Lama. né? Lama, lama que não acabava mais. Aí tinha um senhor com a mangueira, a chuva tinha dado uma trégua, e ele estava limpando, porque a chuva tinha caído forte, estava bem sujo de terra na frente da casinha dele, ele estava limpando a calçada com a mangueira ligada. E eu cheguei até ele, cumprimentei e perguntei se ele poderia jogar um pouco de água nas minhas botas. E ele falou assim, só um pouquinho, peregrina, só um pouquinho. E entrou, e quando ele voltou, ele trouxe um banquinho, bem pequeno, bem baixinho. Aí ele Ah, chegou perto de mim e gentilmente me segurou para que eu sentasse. Me ajudou a sentar no banquinho por causa do peso da mochila. que Aí eu já estava delicadeza. chorando o tempo inteiro. E aí ele lavou as minhas botas. Ai, E eu chorando, 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 né? Sentada no banquinho, ele lavou com o maior cuidado. Era uma bota de um tecido que não deixa a água entrar e deixa o ar entrar. Maravilhosa a bota. Eu chamava de Santa Clara. que Tudo tinha máximo. nome na minha Gente, bagagem. que máximo, que máximo. E ele te proporcionou um lava-pés maravilhoso, Um né? O ato do lava-pés lava-pés, né? maravilhoso. Nossa. E tão Exatamente. inesperado, né? Isso é tão lindo, porque é uma Tão surpresa, lindo. é tão lindo esses É, inesperados. Essa é uma beleza também, é, né? Ai, que lindo, é. Lídia. Aí, quando terminou, Laura, eu falei, eu agradeci a ele, agradeci muito, e ele falou: para o peregrino, tudo. Que lindos, que É. lindos. Mas aí o caminho tem isso, né? Tem essa receptividade dos pueblos. Aí você chega numa cidade grande como Burgos, você é um mendigo, ninguém te Sim, vê, me te ver. você vive a invisibilidade social. E eu entendo que é muito bom o peregrino ter contato com essas coisas bem diferentes, né? Para Sim, não ficar apegado a nada disso, para não ficar desapego. apegado, né? Desapego também é assim, Então, né? Ah, que delícia. é, um dia eu cheguei num albergue bem tarde e, e a hospitaleira virou para mim e falou assim: Peregrina, já acabaram os lugares, né? Porque os albergues eles são muito, muito simples. Ou é um colchonete de plástico no chão,
ou é uma beliche, triliche com colchão desnudo. sim, Então, eu viajei com saco de dormir, também dentro da mochila, e levei também o isolante térmico, que eu pensei, caso eu não consiga nenhum lugar para dormir, eu durmo em qualquer chão. sim. E aí essa hospitaleira virou para mim e falou assim, Peregrina, não tem mais lugar, o albergue está lotado. Só tem lugar para dormir no chão da cozinha. Eu falei, tudo bem, eu durmo no chão da cozinha. Ela falou, mas Peregrina, você não sabe que a gente cozinha, que os peregrinos cozinham até tarde, usam a cozinha e não tem hora para parar de cozinhar? Eu falei, eu sei, não tem problema, eu durmo no chão da cozinha. Ela falou, mas Peregrina, você sabe que a gente entra na cozinha de madrugada para fazer o café dos peregrinos? Eu falei, sei, eu durmo no chão da cozinha. Aí ela olhou para mim e falou, eu guardei o último lugar para você. Ai, gente, Ela que estava me testando, testando. porque lá nesse albergue isso estava escrito em vários albergues, eu encontrei isso. O turista exige, o peregrino agradece. Que lindo, que lindo. Várias vezes durante a Uhum. minha existência, eu me observo como turista, e aí eu respiro, respiro e respiro. E eu posso, a partir dessa respiração, me entregar àquilo que a vida coloca no meu caminho. Não as minhas expectativas, mas o que de fato a vida está colocando, né? E quem sabe agradecer tudo isso. Agradecer. Então, É um isso, outro essa, paralelo, né, Lídia? É um outro paralelo com a vida exatamente, cotidiana, né, da gente estar exatamente. vivendo o nosso cotidiano como turista, né, ou como um andarilho também, ou como um peregrino que agradece, né? Isso é É, bem significativo, né? E a alegria que une, né, os peregrinos nesses jantares, né? É muito legal, né, é, Lídia? Cada um de um lugar, numa parte do mundo, cada um fala uma língua, mas no é. fundo todo mundo se entende, né? Todo mundo se entende. Então, assim, eu andava sozinha e as pessoas foram extremamente respeitosas, porque chegava perto, cumprimentava, mas percebia que você queria ficar sozinha, ninguém forçou a barra, né? Mas chegava no albergue, tinha gente de todo canto do mundo, né? De Maravilhoso, todo maravilhoso, canto. Então, maravilhoso. E a é bem comida e os rico vinhos isso. é muito gostoso. E o povo é muitos. E os espanhóis do caminho, eles recebem a gente muito amorosamente. É uma coisa muito especial, né, Lídia? Muito É, nos especial. pueblos, essa cena da bota, meu Deus. Nossa, é uma bênção, né? É uma É, foi um bênção. lava-pés Nossa, maravilhoso. nossa, lava-pés, maravilhoso. E aí? Ai, meu Deus, a natureza como Mas deve terapeuta. me pergunta, me pergunta. Ah, não, eu estou achando maravilhoso a natureza como terapeuta, e essa montanha está me lembrando uma da Chapada, que também tem esse formato de pirâmide, né? Parece uma pirâmide. E os caminhos são lindos, né, Lídia? São sempre carregados de alecrim, aquelas florzinhas amarelinhas de maio, esse aroma do cipreste no caminho, né? É muito É, aromático. Conta para nós, a natureza como terapeuta. eu encontrei uma vez um senhor, não sei como que eu encontrei esse senhor no num dos pueblos que eu fui, e ele me disse o seguinte, ele era um hospitaleiro, ele era um professor de uma universidade de Santiago, estava levando os alunos dele para conhecerem lá uma parte do caminho que eu não lembro qual era, e ele se tornou um hospitaleiro. Os hospitaleiros, eles são todos Uhum. voluntários, né? E, e para você ter direito aos albergues, você precisa ter uma credencial de peregrino, que é emitida no Brasil pela Igreja Católica. Várias igrejas, você não precisa ser católico, precisa
comprovar que você está indo no caminho de Santiago, eles emitem. E com essa credencial, como se fosse um passaporte do peregrino, você pode ficar nos albergues, né? Então ele falou para mim o seguinte, ele falou, Lídia, você precisa conhecer Granhon. Granhon é o albergue do Caminho de Santiago que conserva a verdadeira hospitalidade. Fique em Granhon. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e estava indo para Granhon. Às vezes, Laura, quando o dia começava, era tanto peregrino que engarrafava. Nossa, Engarrafava, tinha engarrafamento de peregrino no início da manhã. Mas é impressionante como cada um de nós é único no andar. sim, Daí a 1 hora, não tinha mais ninguém perto de você. impressionante. Cada um tem o seu No passo. seu Por passo, exemplo, no seu estava indo ritmo, para né? Granhon, o seu ritmo, o seu passo, estava indo para Granhon, e a chuva caindo, 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 e nenhuma seta, porque o mato estava super alto, o mato cobriu todas as setas. Eu sozinha, ninguém por perto. Eu falei, agora danou-se. Só tinha essa montanha, mas eu briguei tanto com essa montanha, xinguei tanto essa montanha, brava, porque ela Nossa, tinha. Eu achava que eu estava perdida. Não tinha nossa. seta, não tinha caminho, era mato. Aí eu Porque muita pensei o chuva, o seguinte: mato bom, cresceu, né? o Talvez. mato cresceu muito. Aí eu pensei, eu vou fazer como as cegonhas. As cegonhas, elas fazem o ninho nas torres das igrejas, né? Elas Sim, procuram as torres das igrejas. Eu falei, eu vou ficar olhando. Quando eu olhar uma torre de alguma igreja, eu vou caminhar em direção a ela. sim, Seja que lugar for, vai ser uma bênção, né? sim. E aí comecei a andar. Depois de um tempo, eu vi uma torre lá muito, muito longe. Comecei a andar. E conversando com a montanha, brava ainda, achando que a montanha tinha me abandonado, não tinha cuidado de mim no caminho. Pois bem, quando eu cheguei nessa igreja, era Grignon. E o Ah, albergue era exatamente na torre daquela igreja. meu Deus, que lindo! Que emoção, Lídia. Foi Gente, maravilhoso. E realmente a hospitalidade é nossa, outra. A nossa. hospitaleira me recebeu e eu estava encharcada, né? Ela falou, não se preocupe em lavar sua roupa, eu cuido disso agora, eu vou te retirar a sua mochila, lhe ajudar, e você vai descansar. Foi a única vez Ah, em que eu vivi isso. Ela falou, você vai descansar. Depois, quando você acordar, você cuida das outras coisas, vai descansar. que Né? Foi tão delicadeza. amorosa, me abraçou tanto. E nesse albergue tinha algo que eu trouxe para a Unipaz, para os nossos retiros, né? Lá tinha no alto da torre, um móvel com baú, e estava escrito assim, um cartaz escrito, peregrino, se você tiver dinheiro e puder, doe. Se você precisar, retire. Gente, que O máximo. baú estava sempre aberto. Nossa, que profundo, Esse é né? um, esse é um mundo que Exatamente. eu acredito que é verdadeiramente humano, né? Com Isso está certeza. lá no albergue de Garanhuns. Se você tiver, doe. Se você precisar, retire. Ninguém controla, está lá. É uma confiança mesmo de fiar junto, estamos todos juntos, e uma guiança também, né? Uma guiança. Uhum, Aquilo que te guia para aquele lugar, mesmo que você não saiba mentalmente, aquilo está te guiando e vai te levar. Você não tinha um mapa, você chegou né? Você chegou na torre é, certinho, tinha uma guiança, né? Que vai muito além. Aliás, eu sempre pergunto, a gente sempre tem uma bússola interior, né, Lídia? A gente tem uma bússola interior.
Onde está a sua bússola interior? Na relação com a natureza, sabe? Eu de verdade confio que essa montanha me ajudou, e eu só descobri depois. Depois, Eu achava que ela tinha me abandonado, sabe? que linda. Eu confio muito, muito. Dizem que Deus fala com cada um de nós de um jeito, né? Comigo, sempre, através da natureza, eu ouço com muito mais facilidade, sabe? Muito importante, muito importante. Lídia, me conta uma coisa. Ai, que flores lindas! O mar de trigo. Se Olha deixa, eu só, fico só no... não, lindas as imagens. É importante, porque às vezes as pessoas só tiram das estradas, né, das trilhas, mas a Uhum. paisagem em volta é absolutamente maravilhosa. Enquanto você está contando para nós essas paisagens, teve mudança de rota? Que a gente chama de derrota, mas no sentido de mudança de rota. Olha, a gente está nesse slide agora, e aqui eu tenho eu acho assim, na minha história, a chuva foi uma mudança de rota, né? Hum? A chuva foi, porque eu fui para não pegar chuva, e eu peguei chuva todo dia. E aí a questão é, acolher ou não acolher, né? Eu disse sim, àquilo que a natureza colocou. E, e fiquei tranquila e senti muita alegria de caminhar na chuva depois do terceiro dia, né? Mas nesse dia aqui dessa foto, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava andando e lá na minha frente tinham duas moças com uma bandeirinha do Brasil, nas mochilas, né? E aí eu fui me aproximando delas e comecei a conversar com elas. Elas eram de Pernambuco. E uma delas falou assim, falou, Lídia, me diz, o que que a merda desse caminho tem de bom? Porque eu não encontrei nada nisso até agora. Eu passei a minha vida inteira economizando para vir fazer esse caminho. E diziam que eu ia viver tantas coisas incríveis, e eu tô com os meus joelhos arrebentados, estou cheia de problema de saúde. O que que esse caminho tem de bom? Porque eu não encontrei nada, nada. Eu estou Nossa, só andando feito uma louca, não encontrei nada de bom. Aí eu olhei para ela e falei, cheguei perto dela e falei, respira. Ela, durona assim, sabe? dura. Falei, respira. Olha, olha, olha o mar de trigo. Olha, e o vento batia no trigo, assim, que Ah, fazia umas ondinhas, sabe? E lindo. falava, olha, não parece com aquele marzão de Pernambuco? Olha que coisa mais linda. Vamos embora banhar, vamos embora banhar. Nossa, sem olhar, né? A pessoa só estava olhando para o chão, né? Só olhava para o chão e para as dores, Ai, né? e para as dores. Aí ela riu um pouquinho, né? Relaxou um pouquinho. Aí naquela noite eu convidei ela e a amiga dela para jantarem comigo. Elas tinham muita dificuldade financeira, né? Eu falei, eu cuido do jantar. Eu vou fazer o jantar, vou comprar um bom vinho. Ela falou, você vai comprar vinho? Eu falei, vou, vamos tomar vinho, vamos brindar, vamos brindar a contemplação, né? Ela adorou aquilo, sabe? Nunca mais encontrei. E eu fico pensando, será que ela acolheu um pouco mais as derrotas, as mudanças de As rota, né? mudanças de rota. E Né? mostra como a pessoa também olha a vida, né? Não é só o Uhum, caminho porque a gente leva com a gente, né? O que a gente é no dia a dia no caminho. Então, como é que a gente aprecia a vida, né? Se é como turista, né? Se é como peregrino agradecendo e olhando, porque é muito belo, né, Lídia? Tem belezas, quando você fala da beleza, esse amor à vida,
tem tanta beleza no caminho, né? É só mudar o olhar, né? Ampliar esse olhar nessa simplicidade. E a arquitetura também do que a gente vai encontrando pelo caminho é maravilhosa e é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? É. Então, Mas, pode falar. mas será que isso não vale para tudo, Laura? Para tudo, com Porque certeza. quando eu falo da costura do ordinário com o extraordinário, né? Por exemplo, lá, todas as vezes que eu pego um tomate, eu lembro do Caminho de Santiago, porque uma noite eu saí e entrei numa venda e comprei um tomate, um sachêzinho de azeite, um mini sachê de sal, um pão, um pouquinho de queijo, só o que eu ia comer naquele momento, né? Então, conforto essencial, não tem desperdício, né? Sim, Então, aquele tomate, nossa, eu nunca esqueço a cor do tomate, o aroma do tomate, né? Então, no dia a dia, nós podemos estar reencantados com a existência, né? O cheiro do café, a textura da fruta, da pera que você está mastigando nesse instante. É assim, não tem nada assim do outro mundo nessa trilha. Tem as coisas que eu encontro aqui, que eu encontro no sertão, que eu encontro em todos os lugares. E que quando eu estou presente, tanto no Caminho de Santiago, como em Brasília, como no sertão, eu também fico é, encantada com a beleza dessas coisas que passam despercebidas, né? Porque as sim. papoulas são as Marias sem vergonhas, o mar de trigo são as plantações que a gente tem aqui. Agora a gente tem, hoje de manhã eu passei por um milharal maravilhoso, Ah, maravilhoso, e pude contemplar o milharal, né? Como é que a gente está vivendo o dia a dia? Porque a gente pode viver no piloto automático e aí não vê nada disso, né? não aprecia Como a nada disso, né? moça como a moça que estava sofrendo, né, procurando uma coisa extraordinária, mas não estava vendo a belezura que estava ali ao lado dela, o tempo inteiro ao lado dela, e ela estava passando batido. Pois é, pois é. Lídia, mostre mais para nós. Essas suas fotos são tão maravilhosas, porque você também é fotógrafa, né? Ai, que lindo. Ai, essas folhas amarelas são muito lindas, né? É, isso é um mantra, o Kyrie eleison, né? Durante o caminho de Santiago foi o mantra que me escolheu. Eu digo mantra que me escolheu porque eu tenho alguns mantras, né? E E esse me escolheu, eu fiquei com ele o tempo inteiro. Eu cantava Kyrie eleison, né? É um mantra cristão. Eu tenho também alguns budistas, mas talvez até por ser um caminho cristão, né? Tradicionalmente cristão, Impressionante. esse mantra esteve tão presente. E é muito bacana quando a gente experimenta um mantra durante muito tempo. Eu pude todo dia andar cantando Kyrie eleison. E E foi uma experiência muito, muito bacana. Realmente eu fiquei no instante, como mergulhar no instante, né? O caminho de Santiago para mim foi esse mergulho no instante. Só isso, tudo isso. E o Kyrie eleison me ajudou, facilitou muito esse processo de presença no aqui e agora. Tem uma tradução dele que o Leloup traz na releitura que ele faz do Peregrino Russo, que eu gosto muito, né? Tu que és, envie sobre mim e sobre tudo teu sopro, teu espírito, e tudo será renovado. Que a tua misericórdia e tua bondade estejam sobre mim, sobre todos. Não olhe para a minha incapacidade de te amar, de respirar em ti. Faça florescer meu desejo.
transforme meu coração de pedra em coração de carne. Nossa, que lindo! Que Essa é profundo! a releitura. Laura, essa foto está me lembrando uma coisa muito engraçada. Tenho poucas fotos assim, né? Eu pedi para uma pessoa que estava atrás tirar, e Uhum. depois essa pessoa foi embora e eu continuei andando só. Aí, quando eu estava nesse caminho, um pouco mais à frente, veio um velhinho, bem velhinho, correndo atrás de mim. Peregrina, Peregrina! Aí eu olhei para trás e o velhinho, Peregrina, Peregrina! Aí eu parei, ele olhou para mim e falou, cansada? Eu falei, sim, sim, eu estou muito cansada. E ele, cansada? E eu, sim, eu achei que ele estava me perguntando se eu estava cansada, eu não estava me Cansado. entendendo, né? E aí ele estava perguntando se eu era casada. Coisas. Aí eu mostrei a minha aliança para ele, e ele, casada. Já era um pretendente. Era um pretendente. E ele estava caçando, Ele pretendentes no caminho. Olha só, não era qualquer um, né? não era qualquer. Que máximo, essa é ótima. Essa é boa. Coisas da língua, né, gente? Coisas de momentos. Nossa Senhora. Ai, ainda bem que eu estava com a aliança na mão, né? Aliança. Porque Provar, né? aí eu mostrei a ele. Ele, eu vou embora. E ele tem fôlego, né? Ai, que linda, que linda. Essa é a última foto, né, em frente à Catedral de Santiago. Lá perto tinha a Rua do Gozo, né? Máximo esse nome. E eu acho maravilhoso porque o gozo, o êxtase, para mim, tudo isso pode ser vivenciado nas coisas mais simples do cotidiano. Mais Sim, simples, né? sim, sem E dúvida alguma. E sabe, Lídia, essa catedral, a Catedral de Santiago, tem uma arquitetura maravilhosa. Quando nós fomos a primeira vez, ela estava em reforma do lado de fora. Então, ela estava metade com aquela tela azul, né? Mas a gente pôde entrar na catedral e assistimos a missa dos peregrinos, com bota-fumeiro, tudo. No ano seguinte, a reforma externa tinha acabado, e aí a reforma estava na parte interna. E é uma experiência muito interessante quando a gente dá de cara, chega nessa praça, para quem já foi vai lembrar, e quem não quer, você vê uma praça enorme, né? E a chegada dos peregrinos ali, de grupos ou de pessoas, e essa arquitetura gigantesca que é essa catedral e tudo que está em volta dela. E é um momento bem forte. Lídia, como foi para você chegar nesse marco? A gente não chama de marco zero, que o zero é o Finisterra, mas chegar em Santiago, como foi para você? Laura, nesse dia a missa foi uma decepção. É mesmo? Tinha missa É, dos peregrinos? teve a missa do peregrino com um bota-fumeiro maravilhoso e tudo, mas o padre eu assisti algumas missas durante o caminho de Santiago, muito lindas, né? Em alguns albergues, em Roncesvalles, uma missa maravilhosa. Mas essa, o padre era Ah, muito preconceituoso. Então ele estava julgando todos os peregrinos que não eram católicos nossa, que coisa no sermão horrível! da missa. Oh, meu Foi Deus, horrível, que foi coisa! horrível. A gente tem isso Então, também, né? Isso também é, existe. isso também Nossa, isso existe, né? também E eu, existe. eu, eu olhava para alguns peregrinos que eu já reconhecia
do caminho e que não entendiam bem o meu espanhol, e eu pensava, que bom que ele não está entendendo o que o padre está falando. Fazer um caminho, Porque chegar em Compostela e eu vi isso, né? e eu vi isso, porque ali é um caminho que acolhe pessoas, Pois é. é um caminho que eu entendo que é importante. A Igreja Católica, por exemplo, quando emite a credencial do peregrino para qualquer pessoa, ela está com essa abertura de Sim, acolher qualquer pessoa, né? Mas nesse dia não. Então eu acho que é isso, essas coisas acontecem durante o caminho, né? A missa da chegada, às vezes, pode não ser nada demais. Como eu vou lidar com isso? Faz parte, né? faz Faz parte do parte, caminho, faz parte da paciência, vida, né? né? É, faz parte da vida Faz parte da também. vida, né? É isso, isso também não me contaminou, não me deixou nada demais, né? Foi uma pena aquele padre ser tão fechado para não acolher todos os peregrinos que estavam ali naquele momento de uma forma mais amorosa, né? Sim, sim, Mas isso faz parte, e na verdade o caminho continua, né? Quando a gente fala cheguei a Santiago, o que significa chegar, né? Nós estamos sempre em movimento, tudo está sempre em movimento, né? Logo a seguir tem uma pessoa que traz uma palavra bendita, e aí entendi. as coisas já vão entrando noutra vibração e tudo se equilibra. Então, é Faz a parte. alquimia, né? A alquimia que todos podemos estar realizando no nosso Verdade. cotidiano. E Lídia, essa experiência da gente caminhar durante um certo tempo, cada um no seu ritmo, se a gente estiver em grupo, mesmo que a gente esteja no mesmo passo, cada um tem o seu ritmo. Muita gente me dizia assim, Laura, tem um momento que é o caminho que começa a passar por você. Eu falava, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu não conseguia entender como é que era essa coisa, né? Como é que o caminho começa a passar pela gente. E aí, quando eu comecei, na metade do trajeto do caminho em grupo, que eu comecei a me ligar no ritmo do cajado e das botas, o cajado e as botas. E tem uma hora que eu sou muito conectada com o som, e teve uma hora que aquilo virou meu mantra, e aí eu comecei a entender no corpo, através do corpo, que o caminho começa a passar pela gente e nunca mais para de passar, né, Lídia? Como é que é essa experiência para você? Compartilha com a gente, porque nunca mais o caminho termina. E você, como uma peregrina, como uma cofundadora da Universidade Internacional da Paz, essa convivência, né? Você, uma pessoa extraordinária, vivendo o seu cotidiano, conviveu com Pierre, fundador da Unipaz aqui no Brasil, convivendo com todas essas pessoas que tocam adiante a vida e a paz em movimento. Como é que é esse caminho que nunca mais para de passar e atravessar pela gente? Como é que é? Como é que é? Estou tentando lembrar da música. A vida é bonita e é bonita, né? Nós estamos aqui de passagem, a vida continua, a vida é eterna. Eu brinco com essa palavra escrevendo eterna, né? E a nossa peregrinação aqui é muito, hum, é durante um tempo muito, muito limitado. Então, quando nós nos deixamos atravessar, o nosso desejo, ele se torna um desejo mais orientado. A gente tende a não gastar tanta energia com ninharia, se preocupando com ninharia, né?
foca naquilo que é essencial, essencial. tem né, tem um rumo, o rumo aí é o serviço, é a essência, é o amor, a espiritualidade como amor. Então eu entendo que a grande beleza está no cotidiano, em vivermos a vida cotidiana. Quando eu cheguei, que eu entrei na minha casa, em Brasília, eu olhei para o meu companheiro e falei: "Caramba, isso é um hotel 5 estrelas". Eu fiquei mexida, sabe, Mexida. com isso, né. O meu amigo Jorge Ponciano, ele falava assim, ele falava: "Lídia, quando você terminar o caminho, fica pelo menos 3 dias no Porto", que é onde eu ia pegar o avião para voltar para o Brasil, né, e fui de Santiago para o Porto, "para esperar sua alma voltar". Ai, Eu que fi lindo. eu fiquei 3 dias no Porto, eu fiquei 3 dias e isso foi muito importante para mim, mas não sei se a minha alma voltou. Na verdade, nós temos muitas almas, né, muitas Sim. facetas, né, e e aquilo que nos toca, e pronto, não importa o que aconteça, pessoas que nos tocam, experiências que nos tocam, elas nos tocam, elas têm o seu lugar na nossa alma, né, não importa o que a gente viva depois, aquilo tem o seu lugar, assim como os amores também, faz parte, né. Mas vai. Ai, Lídia, gente, vocês viram que pessoa maravilhosa, a Lídia, peregrina nessa existência e para outras vidas também. Eu quero agradecer demais, demais, demais você ter aceito esse convite de partilhar com a gente a sua peregrinação, que é do Caminho de Santiago, contar para nós esse paralelo para o nosso cotidiano. Lídia, super gratidão e bom Gratidão. caminho a você e a todos que estão com a gente aqui. Bom Isso, caminho. Laura querida, muita gratidão pelo convite, muita gratidão e desejo o mesmo que você, bom caminho com o Treia e Suceia. Vamos continuar vivenciando a nossa inteireza em movimento. Obrigada, querida.